pessoal! Esse é o 10º episódio do Viver Bem com a Avante Med. Hoje nossa convidada é Patrícia, enfermeira, referência do serviço de home care aqui da clínica. Seja bem-vinda, Patrícia. Olá, Larissa, muito obrigada, agradeço muito o convite, é uma oportunidade, né, de falarmos um pouco do que a gente já vem prestando em relação ao home care, então estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Hoje a gente vai falar sobre o atendimento de home care aqui da clínica. Patrícia, o que exatamente uma enfermeira de home care faz? Quais são as responsabilidades e cuidados envolvidos? Então, primeiro, eu gostaria de falar que já tem, a gente já está prestando esse serviço de home care aqui pela clínica Avante Med há quase 5 anos. A gente tem legislações que nos respaldam em relação a esses atendimentos. Então, nós, enfermeiros, a gente segue toda a legislação do Corém, do COFEM, da Anvisa, da Vigilância Sanitária para fazer esses atendimentos. E hoje, a possibilidade desse atendimento ela é muito grande, porque hoje a gente tem protocolo que nos respalda fazer atendimento desde uma avaliação e tratamento de ferida, de medicações que podem ser subcutânea, intramuscular, endovenosa, para manejo de dispositivo médico. Então temos a sonda nasentérica, sonda vesical de demora, sonda de gastrostomia, de cistostomia. Então é um leque muito grande de oferta de atendimento da enfermagem em home care. E, claro, a gente trabalha muito nesses atendimentos com prevenção mesmo de alguns agravos, orientação de familiares e cuidadores. Então, o profissional da área da enfermagem, a equipe de enfermagem, ela tem uma suma importância nesses cuidados dentro de domicílio. E hoje, Larissa, eu falo que está muito comum porque a gente tem a questão de pessoas que antes tinham uma independência, que a gente chama de independência de atividade diária, eram pessoas que saíam, trabalhavam, faziam seus afazeres de casa, e por qualquer situação, que seja uma doença, um acidente, essas pessoas voltam numa condição muito diferente, então elas voltam totalmente dependente para essas atividades, onde vão precisar de cuidados, onde vão precisar muitas vezes de familiares e cuidadores. Então a gente consegue realmente ofertar todo esse serviço, desde o procedimento em si e também de orientações, treinamentos, esses familiares. Então, esse atendimento de home care, ele é indicado para quais casos, né? Idoso, igual você falou também sobre pacientes que sofreram algum acidente, tem alguma doença crônica. Em quais casos eles são indicados? O atendimento, esse atendimento domiciliar hoje, ele é indicado para diversas situações de vida. Desde, como eu falei para você, de prevenção mesmo, A gente tem pessoas frágeis, pessoas idosas que estão no domicílio e precisam de orientações para que não tenha nenhum acometimento, para que não sofra nenhum tipo de acidente, no domicílio, como também para pessoas, como eu acabei de falar, Larissa, hoje a gente atende muito essas pessoas que vêm com alguma condição diferente. Então, hoje está muito comum das pessoas saírem do hospital ou por um AVC, ou por um traumatismo craniano, qualquer outra doença, sair em uso de oxigênio, sair com dieta em uso de sonda. Então, assim, o nosso atendimento, ele realmente abrange tem uma demanda muito grande, abrange toda essa população que necessita dessas orientações e, muitas vezes, tratamento dentro do domicílio. E como que é a relação entre o profissional e a família? Como que é as orientações repassadas? Essa relação do profissional com a família, ela é pautada principalmente em 2 pilares, de responsabilidade e respeito. E as orientações, o profissional, nós profissionais da área de saúde, da área da enfermagem e outros, tantos outros profissionais,
que vão ao domicílio, a gente trabalha muito com essas orientações. Orientações simples, como eu, né, falei, em relação a algumas prevenções, né, de queda, por exemplo. A gente sabe que muitos desses pacientes, quando voltam ao domicílio, até a parte estrutural, a parte do domicílio vai ter que ser um pouco modificada para dar mais conforto e segurança ao paciente. Orientação para prevenção de agravos, orientações, né, em relação ao manejo desses dispositivos médicos, né, dessas sondas, trocas de curativo. Então, a gente faz mesmo essa orientação e esse treinamento aos familiares e cuidadores. E ao próprio paciente, né? A gente tem vários pacientes que retornam com ainda, né, com essa autonomia do autocuidado, trocar uma bolsa de colostomia, então a gente faz essa orientação, esse treinamento. Quais são os principais desafios e recompensas de atuar dentro do ambiente de casa? Olha, Larissa, confesso para você que se você me fizesse essa pergunta no primeiro ano de atendimento domiciliar, eu iria listar faria uma lista de desafios. Mas hoje, com quase 5 anos de atendimento, o desafio realmente é do profissional que presta esse atendimento, porque temos que prestar o atendimento no domicílio de forma 100% segura ao paciente e segura ao profissional. Então, nós que temos que nos adequar. Eu brinco que eu tenho um carro com 5 lugares, mas hoje ele é adaptado para 2 lugares, só vão 2 pessoas, o motorista e mais uma pessoa. E o carro é todo adaptado, né? Se a gente pensar na nossa responsabilidade do atendimento e a responsabilidade nas legislações, se eu faço uma troca de curativo, por exemplo, dentro do consultório, eu tenho a lixeira, né, a lixeira contaminada. Então, ela já está estruturada. Dentro do domicílio, não tem. Eu não tenho coleta de lixo contaminado no domicílio. Então, nós, profissionais, nos adequamos a isso, né, para levar todo o material, todo o insumo necessário para que esse atendimento realmente seja seguro para o paciente e para nós. Então, acho que o desafio hoje não é do domicílio, o desafio é do profissional que atua em domicílio. E existe uma estrutura mínima e necessária para ter um bom atendimento em casa? Eu te falo, Larissa, o seguinte: todo domicílio, toda casa foi projetada para receber pessoas, né, para ter pessoas dentro. Então, toda casa que recebe pessoas recebe cuidados dentro do domicílio. Como eu falei, o desafio maior somos nós, e é claro que tem algumas questões, né? Às vezes você não tem uma luz adequada para uma certa avaliação, e aí a gente tem que utilizar de outros dispositivos para conseguir, mas certamente todo domicílio, do mais simples ao mais sofisticado, do maior ao menor, tem total condição de receber os atendimentos, né? Como eu falei, que são respaldados por lei para a gente poder fazer em domicílio. É igual você falou, muitas das vezes a casa talvez tenha que ser adaptada ao paciente, não ao profissional, né? Todas as vezes, não tenho dúvida quanto a isso, Larissa. A gente entra e a gente, como eu te falei, nós profissionais que atendemos em home care, a gente se adapta a cada atendimento. E o domicílio, sim, tem que se adaptar ao paciente, ao familiar e ao cuidador. Fala-se muito do olhar humanizado. Como esse olhar se manifesta na prática do dia a dia? Ótima pergunta. Larissa, então, essa questão, né, desse olhar humanizado, inclusive o próprio Ministério da Saúde, né, há uns anos atrás, ele implantou uma política pública que chama Humaniza SUS. E aí eu faço essa reflexão em relação a esse olhar. Porque se a gente pensar, nós somos seres humanos tratando de seres humanos. Então, né, a humanização ela já deveria estar intrínseca, né, ao nosso atendimento. Mas como seres humanos também não somos muito falhos, então pode ser que em algum momento isso não aconteça.
Então, esse atendimento humanizado realmente é o atendimento, né, com respeito, com empatia, com segurança, com conhecimento técnico. E eu confesso para você que eu faço essa reflexão todos os dias. Antes do atendimento, qual o atendimento que realmente eu quero prestar aos nossos pacientes, aos nossos clientes, e principalmente essa reflexão pós-atendimento, né? Como que foi prestado esse atendimento. Então, eu acredito realmente que nós profissionais, essa é uma reflexão diária que temos que estar fazendo. Sim. E tem alguma história que marcou durante esses 5 anos de atendimento? Confesso para você que todos os atendimentos, né, eles marcam, alguns de forma muito favorável, outros não tão favoráveis, né? A gente lida com muitas situações difíceis, mas eu queria relatar um em específico. Eu acredito que as filhas vão nos ouvir e vão se identificar. Em um atendimento que foi solicitado em domicílio, eu fui avaliar uma lesão, uma ferida, né? A senhora tinha uma ferida na mão. E aí, né, a gente faz toda uma anamnese, toda uma história, né, clínica do paciente. As filhas estavam no atendimento, as filhas muito solícitas o tempo todo. E, né, eu nunca vou esquecer disso. Uma das filhas falou assim comigo, no primeiro atendimento que eu fui: ô Patrícia, daqui 2 meses nós vamos fazer um bolo de comemoração. Eu falei, comemorar o quê? Nós vamos comemorar 1 ano de ferida. Mas ela falou na forma de brincadeira mesmo, de leveza, porque já tinha mais de 10 meses que a senhora ela tinha essa ferida na mão. E aí, na hora, eu falei, olha, se depender de mim, nós vamos comemorar sim, mas vai ser cicatrização e não ferida. E com todo o apoio da família, que é essencial, né? Nós não ficamos no domicílio 24 horas, com todo esse apoio da família, com todo o apoio de uma equipe multidisciplinar, que também é muito importante. Com 2 meses, num domingo, eu estava na casa da senhora, né? Eu fiquei até emocionada. E lá estávamos, né, com toda a família dela, uma família muito bonita, muito abençoada, com um bolo lindo comemorando a cicatriz dessa lesão. E que às vezes para a gente profissional, mas é só uma lesão, é só uma ferida, mas para aquela senhora fez uma diferença, porque no primeiro dia que eu fui atendê-la, além da dor, ela me relatou que ela se sentia muito triste e não conseguia alimentar sozinha mais, porque era justamente na mão dominante dela. E tá ali com aquela família, naquele domingo, com aquele bolo lindo, comemorando e vendo, né, havendo segurar o seu próprio prato e comer, né, o pedaço de bolo, assim, isso não tem preço. É uma emoção, assim, é realmente o dever cumprido e a gente saber que realmente estamos fazendo o que a gente propôs a fazer. Infelizmente, ela não está mais com a gente, mas eu tenho certeza que as filhas vão estar, né, se reconhecendo. Foi muito importante esse dia, não só para mim, mas eu acredito para a família. E todo o meu respeito, admiração e carinho é extensivo à família, né? E várias outras questões que nos marcam, né? Essa questão da lesão, por exemplo, da ferida, quando eu recebo né, a gente prioriza algumas coisas no início do tratamento de ferida. E uma delas é o manejo da dor, né? Uma ferida traz uma dor, um desconforto muito grande. Então, quando eu recebo uma devolutiva de um paciente que me fala que tinha 3 meses que não ia ao culto porque não aguentava ficar de dor, e aí manda um áudio falando que acabou de sair do culto, da missa. Então, assim, né, são histórias que realmente nos marcam a todo atendimento, né, a todo momento. Patrícia, qual a dica você daria para quem cuida de alguém em casa, mesmo sem formação? Olha, como eu falei, esse cuidar, né, essa nova adaptação do paciente, do cuidador, do familiar, ela realmente é uma adaptação no início um pouco mais difícil. Então, o que eu realmente oriento é que todos procurem um profissional de saúde da sua confiança
para que realmente consiga passar todas as orientações, né, qual que é a melhor forma de cuidar. São cuidados muito simples, sabe, Larissa, que realmente faz uma diferença muito grande, né, nessa nova condição. Então, por exemplo, a gente tem pacientes que nunca utilizaram fralda, né, e aí por alguma questão evoluem para uma incontinência urinária, fecal e tem que utilizar a fralda. E às vezes a gente pensa, mas eu sei trocar, já fui mãe. Mas, por exemplo, uma das maiores complicações da utilização da fralda é o que a gente chama de DAI, dermatite associada à incontinência. E a gente pode prevenir isso de forma muito simples, realmente orientando a família como que faz a limpeza, utiliza o lenço umedecido ou utilizo uma compressa umedecida. A gente prescreve, a gente orienta um creme barreira. Então, assim, essa nova condição não é fácil, né? Essa adaptação não é fácil, mas quando você tem um profissional da sua confiança ali para poder te orientar esses cuidados, te dá muito mais confiança, né? Para poder prestar aqueles cuidados em casa sem problema nenhum. Eu tenho certeza, né, que se perguntar para qualquer um de nós, para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, entre um cuidado dentro de um hospital ou dentro da sua casa, todos nós vamos preferir dentro da nossa casa. Mas esse cuidado realmente tem que ser de forma segura. Então, a importância do profissional da saúde poder orientá-los. Existe algum mito que as pessoas têm sobre o home care? Olha, eu acredito hoje, Larissa, é o seguinte, ainda tem muito essa questão de alguns procedimentos as pessoas acreditarem ser exclusivo de área hospitalar. Por exemplo, uma medicação, né? Como eu falei, né, e reitero aqui a todo momento, tudo que a gente faz é pautado na legislação. Então, se o médico, se o profissional médico liberou fazer uma soroterapia, por exemplo, em domicílio, prescreveu que pode ser feito em domicílio, que realmente é seguro, né, fazer no domicílio. Eu vejo que a população às vezes fica muito insegura em relação a isso e às vezes realmente achar que todos os procedimentos hoje ainda são centralizados na área hospitalar. Né? E a gente viu que não, que tem como fazer, dá para fazer de forma segura, responsável. Para a gente finalizar aqui, deixa um conselho que você gostaria que os familiares soubessem sobre o trabalho da enfermagem domiciliar? Eu queria que todos, né, soubessem da importância mesmo desse trabalho, né, da equipe de enfermagem no domiciliar, não só, né, como eu falei, nos procedimentos que nós precisamos estar realizando, que nós podemos estar realizando, mas nessa questão básica mesmo de orientação, sabe, Larissa, o profissional, quando ele entra no domicílio, ele entra com um olhar clínico, é um olhar muito diferente de um olhar de uma pessoa que não é profissional da área da saúde. Então, nós conseguimos ver o que realmente é importante para adaptar, em termos de estrutura, às vezes coisa muito simples, um tapete que está disposto, né, naquele domicílio, traz risco para aquele idoso, um apagador de luz, que às vezes para um idoso mais frágil, né, e ele vai ter que levantar à noite no escuro, isso traz um risco de queda, a gente sabe das lesões e dos comprometimentos, né, de uma queda em uma pessoa idosa, por exemplo. Então, esse olhar clínico, ele é extremamente importante para todos esses cuidados, né, dentro do domicílio. Então, a enfermagem, não só a enfermagem, né, como eu falei, a equipe multidisciplinar é essencial para esse tratamento, mas a enfermagem tem muito isso, esse olhar clínico mesmo, né, não só de tratamento, mas de prevenção. E com isso a gente finaliza nosso podcast de hoje. Muito obrigada pela participação, Patrícia. Eu que agradeço, foi ótimo, muito obrigada. E lembre-se, se inscreva no nosso canal, a gente sempre está postando aqui toda semana informações para vocês. Curte, deixe um comentário, se talvez vocês querem trazer algum tema específico, deixe um comentário aí e até a próxima.